Há mais de 2000 anos, um homem foi preso, espancado e condenado à morte, mesmo sendo inocente. Muitos conhecem essa história como um capítulo da fé cristã, mas poucos percebem o quanto ela continua viva em nossa realidade. O que aconteceu com Jesus de Nazaré não é apenas um relato antigo. É um reflexo, um espelho de como a humanidade ainda trata a justiça, o poder e a verdade. A crucificação de Cristo não é um símbolo distante. Ela pulsa em cada injustiça que vemos hoje. Sua prisão injusta, seu julgamento manipulado, a escolha absurda da multidão por libertar um criminoso ao invés do justo, tudo isso ainda acontece sob novas roupagens, em tribunais, nas redes sociais, nas ruas, nas manchetes. Pôncio Pilatos, o governador romano, não queria condenar Jesus. Ele sabia da sua inocência, mas pressionado pelo sistema, pelo medo de perder sua posição e pela força da multidão, lavou as mãos. Preferiu o silêncio à responsabilidade. Quantas vezes líderes modernos fazem exatamente o mesmo? Quantos inocentes são sacrificados em nome da conveniência política ou da manutenção do poder? Quantas vozes são caladas porque ameaçam o conforto dos poderosos? A história nos mostra que Roma usava a crucificação como uma ferramenta de terror para calar os rebeldes, intimidar os oprimidos, manter a ordem. Hoje, as formas mudaram, mas o método permanece. Silenciar quem questiona, punir quem pensa diferente, condenar quem incomoda. E há algo ainda mais inquietante: a multidão. Aqueles que, instigados, sedentos por sangue ou cegos pelo medo, escolheram libertar Barrabás, um homem violento, ao invés de Jesus, o príncipe da paz. Por quê? Porque o medo é poderoso, porque a propaganda é eficiente, porque o pensamento coletivo, quando não é consciente, pode se tornar cruel. Vemos isso na história. Povos inteiros apoiando regimes genocidas. E vemos isso hoje, com pessoas participando de linchamentos virtuais, espalhando ódio nas redes, celebrando a punição dos outros sem sequer conhecer a verdade. A multidão nem sempre busca justiça. Muitas vezes ela só quer um culpado para descarregar sua dor, sua frustração, seu desespero. Jesus então carrega sua cruz, em silêncio, machucado, sozinho. Mas ele não carrega apenas um pedaço de madeira, ele carrega o peso de todo o sofrimento humano. E quando olhamos ao nosso redor, vemos outros carregando cruzes. Pessoas marginalizadas, crianças sem lar, refugiados tratados como criminosos, jornalistas perseguidos por dizer a verdade, inocentes punidos por nascerem pobres. A dor de Cristo continua dia após dia, nos corpos e nas almas dos esquecidos. A paixão de Cristo não é só um relato histórico. É um chamado, um alerta, uma escolha que se apresenta a cada um de nós, todos os dias, porque no fundo, todos nós, em algum momento, somos confrontados com essas figuras. Pilatos, a multidão, Barrabás e o próprio Jesus. E precisamos decidir. Vamos lavar as mãos diante da injustiça? Vamos seguir o grito da maioria sem refletir? Ou vamos carregar a cruz de alguém, mesmo quando isso custa? Talvez você já tenha se calado diante de algo errado. Talvez já tenha seguido a multidão, compartilhado uma notícia sem saber se era verdade. Ignorado um pedido de ajuda por medo, por comodismo, por insegurança. Mas a beleza da Páscoa está justamente aí, em nos lembrar que sempre é tempo de recomeçar. Que é possível ressuscitar não apenas no corpo, mas na consciência, na coragem, na compaixão. A tumba vazia simboliza mais do que a vitória sobre a morte. Ela simboliza a possibilidade de sermos novos, de deixarmos para trás a indiferença, o egoísmo, o medo, e escolhermos um caminho de amor, justiça e empatia. Se essa mensagem tocou o seu coração, compartilhe, porque a história de Cristo continua sendo escrita todos os dias, e o final
ainda está em nossas mãos. Pense, que injustiça você precisa enfrentar nesta Páscoa? Quem você pode ajudar a carregar a cruz? Qual silêncio você precisa quebrar? A verdadeira ressurreição começa quando você escolhe não ser mais o mesmo. A Páscoa não é apenas um momento para lembrarmos o sofrimento de Jesus. É o convite mais poderoso que já recebemos. O convite para nos colocarmos no lugar do outro. Jesus não condenou. Ele acolheu, perdoou, curou e carregou dores que não eram suas. Tudo por amor. E nós? Quantas vezes, por comodidade ou por benefício próprio, preferimos virar o rosto? Condenamos sem conhecer, ignoramos quem sofre, preferimos o conforto da indiferença, a coragem da compaixão. Mas o verdadeiro espírito da Páscoa nos chama a sair da zona de conforto, a enxergar o invisível, a carregar, ainda que um pouco, a cruz do próximo. Não se trata de religião, tradição ou aparência. Trata-se de um novo nascimento, um renascer de atitudes, de pensamentos e de coração. Que essa Páscoa não seja marcada apenas por chocolates ou rituais, mas por decisões reais. Que possamos perdoar mais, julgar menos, ajudar sem esperar algo em troca e finalmente entender que seguir Jesus é escolher o amor, mesmo quando dói. Feliz Páscoa, que a ressurreição de Cristo floresça em você como uma vida nova, mais justa, mais leve e mais cheia de amor.